Estamos ao vivo. Olá, muito boa noite. E aí, como é que você tá? Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Hoje vamos ter uma conversa sensacional e bem interessante sobre os 7 hábitos universais para atrair riqueza e prosperidade usando o poder da lei da atração ao seu favor. Eu não sei se você está ligado nisso, mas você já usa essa lei universal na sua vida. Quem sabe você não tenha conhecimento sobre isso e você esteja usando de forma errada, tá bom? Então, estes 7 hábitos, que a gente vai chamar aqui também de 7 sinais ou sintomas, vão te ajudar a entender melhor sobre como que você está agindo, tá? Sobre o que você está atraindo para si. Fechou? Seja muito bem-vindo. Maravilha. Que bom tê-los aqui. Deixa eu te fazer uma pergunta. Será que é possível saber se você está realmente preparado mentalmente para ficar rico ou prosperar em todas as áreas da sua vida? O que você pensa a respeito? Me deixa saber, coloca aqui no chat, por gentileza. Bem, eu posso dizer o seguinte, ó, que sim, claro que é possível. E o interessante é que a sua mente gera sintomas, ou que chamaremos aqui também de sinais, chamaremos também de hábitos, caso você não tenha nenhum desses sinais ou sintomas e você queira implementar isso na sua vida de agora em diante. Mas, ainda dentro da parte dos sinais, é importante que você entenda que a riqueza e prosperidade é natural. E esses sinais, eles estão, como o próprio nome já diz, estão sinalizando de que tanto a prosperidade quanto a riqueza já estão trabalhando na sua vida. E esses hábitos universais que vamos trabalhar hoje, que, como eu já falei, a gente vai chamar também de sinais, não importa se você possui esses sinais agora ou não, o mais importante é assumir esses hábitos, tanto aqueles que são internos quanto os externos, tá certo? E hoje, através dessa conversa, você terá acesso a esses 7 sinais que você está ou não preparado ou preparada mentalmente para ficar rico e atrair dinheiro e prosperidade. Quem que não quer, não é mesmo? Então, vai me dizendo se você está me vendo bem, se você está me ouvindo bem. Coloca aqui também o país, estado e cidade que você está me assistindo, porque eu estou curioso para saber. Fechou? Vamos ver quem está participando aqui ao vivo. Só fiz essa introdução para a galera que posteriormente assistir essa live para eles ficarem ligados do que a gente está falando, tá bom? Daí somente depois eu gosto de estar trocando uma ideia com vocês. Então me diga, tá me vendo bem? Tá me ouvindo bem? Me fala aqui por gentileza, tá? E aproveita esse momento também para compartilhar essa live com outras pessoas. Eu gosto de sempre mencionar 5 pessoas. Compartilhe com 5. Não importa se você pensa que elas vão aceitar essa ideia agora, se eles vão entender isso agora ou não, não importa, tá? O seu trabalho é, e você vai entender hoje aqui melhor sobre isso, é gerar, manter e compartilhar. Não importa qual que for o começo ou o final. Você pode começar hoje pelo compartilhar. Se isso está fazendo sentido para ti, simplesmente compartilhe com outras pessoas. Fechou? Que bom tê-los aqui. Para você que está chegando agora, seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Que bom ter você aqui. Para a galera que não me conhece, eu me chamo Misael Michel. Eu sou escritor, treinador comportamental, hipnoterapeuta e professor da psicologia aplicada ao novo pensamento. Eu tenho um livro publicado que se chama Os Códigos da Manifestação, onde eu explico de forma, através de um ponto psicológico, como que acontece o processo de manifestação na sua vida, tá? Para quem tiver interesse no meu livro, assim como nos meus programas, tem um link aqui na descrição onde você pode conhecer qualquer um deles. Fica à vontade, tá bom? E hoje nós vamos discutir sobre um assunto que eu amo falar, que é sobre os hábitos universais para atrair riqueza e prosperidade usando o poder da lei da atração
de forma positiva em sua vida. E deixa eu falar uma coisa, não tem a ver com mágica, tá? Não tem a ver com misticismo. O que nós vamos discutir hoje aqui tem tudo a ver com o seu estado psicológico atual, a forma como você se enxerga, a forma como você enxerga o mundo. E acredite, a sua percepção sobre você mesmo ou sobre o mundo ao seu redor é o que vai fazer a diferença para você atrair mais ou menos coisas, vai lá, positivas para a sua vida, tá bom? Afinal, você acreditando ou não nisso, aquilo que eu já discuti antes, você já usa, tá? E hoje nós teremos uma conversa de aproximadamente o quê? 1 hora. Eu acredito para mim conseguir transmitir o que eu quero transmitir. E dentro desse tempo, eu vou investir o melhor de mim para te apresentar o que eu sinto de apresentar. E eu sei que isso pode, se você aceitar, contribuir também com você, assim como contribuiu comigo em algum momento, tá? Por esse motivo, feche todas as abas do seu navegador. Eu sei que eu não sou o seu pai, né? Eu não sou sua mãe, eu não sou nenhuma pessoa, quem sabe, próxima de você para ficar te dando ordens. Mas por que eu estou falando para você fazer isso? Ó? Porque não tem como você prestar atenção em 2 coisas ou mais ao mesmo tempo. Ou você presta atenção no que eu estou propondo aqui, ou você presta atenção em outra coisa. Não há como servir a 2 senhores ao mesmo tempo. E quando eu falo sobre isso não de uma forma religiosa, mas não tem como você dar atenção ou dar crédito a 2 coisas ou mais ao mesmo tempo, sem prejudicar um ou outro, tá? Então, eu vou dar o melhor de mim dentro desse tempo e eu espero que você tenha aí perto de você um caderninho de anotações, assim como papel, né? Ou um papel, uma caneta, um caderninho que seja, e também água, tá? Porque você vai precisar. Fechou? Então, vamos lá. Se você já fechou todas as abas do seu navegador, se você está prestando atenção em mim, então a gente vai dar início, né? A nossa conversa. E outra coisa também que a gente vai fazer hoje aqui, que é deixar as perguntas por último, tá? Pois grande parte das dúvidas vão ser sanadas durante essa conversa. Então me diz aí, você já não se perguntou em algum momento se você estaria ou não no caminho certo? Ou se você estaria ou não preparado mentalmente para atrair riqueza e prosperidade? E se eu te dissesse que você recebe sinais? Podemos chamar aqui também de sintomas, conforme eu já disse. Sintomas do que, Misael? Sintomas de uma mentalidade receptiva à riqueza e prosperidade. O que acontece quando você é contagiado por alguma doença? E aí, o que acontece? Quero ver o que vocês estão escrevendo aí. O que acontece quando você é contagiado com alguma doença? E aí? Isso mesmo. O Jardiel respondeu-lhe: sintomas. É isso. Você recebe sintomas daquela doença, não é mesmo? Sinais, em outras palavras, de que essa doença está agindo no seu corpo. Do mesmo modo, só que de forma obviamente positiva, são os sintomas de que você foi contagiado com uma consciência de riqueza e prosperidade. E essa consciência manifesta sinais ou sintomas. Se você não tiver algum desses sinais que eu vou compartilhar daqui a pouquinho, você pode adotar isso como hábitos. E é aqui que mora a magia, porque você está criando, ou melhor, você está co-criando a sua realidade, o seu mundo, a todo momento. E você faz isso através de 2 formas que nós podemos resumir num paradigma, que é a união da crença, melhor, de crenças e hábitos.
Isso é um paradigma. Uma vez que você entende que o paradigma é formado dessa forma e que o seu mundo ao redor é um reflexo, você enxerga o mundo ao seu redor da forma como a sua mentalidade está programada. Quando você entende isso, você entende também que você pode reprogramar novamente o seu subconsciente, de tal forma que você vai enxergar o mundo diferente do que você enxerga hoje. Então, da mesma forma que uma doença gera sintomas, uma mentalidade receptiva à prosperidade e riqueza também gera sintomas ou sinais. Fechou? Vamos ver o que vocês estão conversando aqui, ó. Gente, é o seguinte, ó, as perguntas deixem por último. Fechou? Maravilha. Tá tudo certo com a transmissão. Estão me ouvindo bem, né? E me vendo bem também. Tá. Vamos começar da seguinte forma, para vocês entrarem em ação. Escreva a seguinte frase aqui no chat ou escreva aí no seu caderninho também, tá? Prosperidade é a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. Escreva isso. Prosperidade é a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. De deixar aqui. Eu tinha pego aqui uma aguinha. Gratidão. Prosperidade é a liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. E você vai escrever uma outra coisa também. Tá. Escreva outra coisa aí, ó. Riqueza é expressão de uma consciência de riqueza e prosperidade. Prosperidade é liberdade, riqueza é expressão. Expressão do quê? Riqueza é expressão de uma consciência de riqueza e prosperidade. Tanto a prosperidade quanto a riqueza são coisas naturais. Só que a prosperidade você aceita. Você nasceu para prosperar, para ser livre, para crescer em todas as áreas. Analise uma criança que ainda não foi programada com as limitações dos adultos, dos seus pais, professores, líderes religiosos, políticos, programas de televisão. Analise uma criança que ainda não foi programada ou bloqueada pelas limitações dos adultos. Como é essa criança? Tem alguém próximo a você, uma criança próxima a você, um bebê? Analise essa criança por um momento, tá? Como ela é? Bem, eu aposto que você vai me dizer o seguinte. Bem, ela é aventureira, ela é curiosa, nossa, como é curiosa. Ela não tem medo de errar, ela simplesmente vai lá e faz, sem medo de errar. Ela se sente suficiente. Ela não tem medo do futuro. Ela não fica remoendo o passado. Ela simplesmente existe. Ela simplesmente vive o agora. A vontade natural de um bebê ou de uma criança no geral, que ainda não foi bloqueada, é ser livre para crescer e experienciar a vida. Ela é curiosa, ela se arrisca, ela pergunta, meu Deus, como perguntam. A minha filha Radassa é o dia inteiro, se der corda para ela, fica o dia inteiro me perguntando coisas. E tá tudo bem. Por mais que isso, eu confesso para você, isso muitas vezes me irrita, mas é a programação natural dela que é assim. Toda criança naturalmente é curiosa. Nós deveríamos, como adultos, também continuar a sermos curiosos.
e experienciar o agora, experienciar a vida no agora. Então não tem nada de errado com uma criança. Ela é curiosa, ela se arrisca, ela pergunta, ela encontra sempre o lado bom, ela sempre encontra alegria em tudo. Leva essa criança para um lugar chato, que você considera chato. Na primeira instância, o que vai acontecer? A criança pode ser que seja contagiada com a sua percepção daquele lugar. Putz, isso aqui é um lugar chato. O que vai acontecer? Logo, aquela criança vai encontrar alguns meios, recursos, não é mesmo? Para encontrar alegria e prazer naquele lugar. Toda criança é naturalmente próspera. Você, meu amigo, minha amiga, você é naturalmente próspero. A Vânia tá aqui, ó. Oi, Vânia, como é que você tá? Eu tava pensando em ti agorinha mesmo. Que bom tê-la aqui. O Beto tá... Eu quero dizer uma coisa para vocês, ó. Vocês são suficientes. Vocês nasceram naturalmente prósperos. Vânia, Cláudia, Beto, Maristela, Regina, Lúcia, Marcos. Janaíra, Humberto, Daisy. Vocês nasceram naturalmente prósperos. Certo, mas o que é riqueza? Se a gente está fazendo uma definição de prosperidade, dizendo que a prosperidade é natural, o que ela é, afinal. Eu já falei para você que a prosperidade é liberdade. Riqueza é o quê? Bem, a riqueza é expressão, não é? A riqueza é uma manifestação natural. Presta atenção em mim. É uma manifestação natural da sua consciência de ser próspero e que aceita a riqueza de bom grado. Cada pessoa interpreta a riqueza de uma forma diferente e manifesta exatamente o que a sua consciência diz. Vocês já se ligaram nisso? Cada pessoa interpreta a riqueza de uma forma. E deixa eu falar uma coisa. Muitos ficam presos a uma definição de riqueza que alguém que você nem conhece definiu. E você fica preso nisso porque você nunca será uma pessoa boa o suficiente como aquela que definiu a riqueza. Você fica com esse pensamento, eu não sou bom o suficiente para ter o que ela tem, porque eu não sei o que ela sabe. E eu estou aqui para te dizer o seguinte, ó, que você nasceu naturalmente próspero. E a riqueza é uma expressão de você viver essa naturalidade. Por isso nós estamos trabalhando com essas definições. Para você ter um norte, um mapa, uma direção. Prosperidade é liberdade para crescer abundantemente em todas as áreas. Riqueza é expressão de uma consciência de riqueza e prosperidade. E antes de nós entrarmos de fato nos 7 hábitos universais, eu vou dar um exemplo. Um exemplo bem simples sobre como a riqueza se expressa de acordo com a consciência de cada ser. Pense numa árvore de laranja. Agora pense num pé de hortelã. Pensou? Muito bem. Ambos possuem uma programação natural de prosperidade. Ou seja, eles foram projetados para crescerem de forma abundante. A programação natural de prosperidade tem 3 funções. E eu gostaria muito que você anotasse essas 3 funções, pois elas vão definir se você vai ou não, daqui em diante, continuar atraindo prosperidade e riqueza ou se você vai continuar na mesma, tá? Então anote essas 3 funções e coloque isso na sua vida. Muitas pessoas me perguntam o seguinte, Misael, qual que é o meu propósito de vida? Eu vou te falar qual que é o seu propósito de vida. É crescer abundantemente em todas as áreas. Esse é o seu propósito de vida, prosperar. E quando você começar a prosperar de tal forma, você vai superabundar através dos seus dons.
Quais são as 3 funções de uma programação natural de prosperidade? Anote aí: gerar, manter e compartilhar riquezas. Ou seja, compartilhar o melhor de si. Gerar, manter e compartilhar riquezas. Que no frigir dos ovos é compartilhar o melhor de si mesmo. Então, novamente, pense numa laranjeira. Pense num pé de hortelã. O que eles fazem? Primeiro, eles crescem livremente, não é mesmo? E a programação de cada um gera frutos, ou recursos, ou riquezas, de acordo com a sua programação natural. Você nunca verá uma árvore de laranja dando folhas de hortelã, pois a programação de uma árvore de laranja é diferente de um pé de hortelã. Entretanto, tanto a laranja quanto o pé de hortelã, além de crescerem abundantemente, os mesmos mantêm seus recursos naturais para continuar crescendo abundantemente e para sempre. E após isso vem o quê? Vem o compartilhar. Um pé de laranja ou de hortelã, em sua inteligência natural, ele sabe que existe para compartilhar mais de si. Um simples pé de laranja pode manifestar riqueza para si mesmo e para os outros. Lembre-se disso. Qualquer pessoa que tenha uma mente próspera, ela gera, ela mantém para si e ela compartilha com outras pessoas mais de si mesmo. O segredo para qualquer coisa que você queira saber está na natureza, incluindo você mesmo, porque você faz parte do todo. Você só precisa procurar, entender e expandir. Não tem a ver com a sua percepção atual de capacidade. Se você se sente capaz ou não de manifestar riquezas agora. Porque a percepção que você tem vem da sua programação. Então eu posso resumir isso na seguinte sentença, de que percepção é programação. Quando você muda a sua programação, você muda a percepção do mundo que você enxerga, assim como do seu mundo interior. Tá fazendo sentido isso? Muitos de nós fomos programados, principalmente entre a primeira e segunda infância, para acreditarmos que a riqueza é para poucos. E eu estou aqui para te dizer que isso não é verdade. Eu presenciei os meus pais passando por muitas limitações. Eu estive cercado de pessoas na minha infância que também passavam por limitações. Eu já passei por muitas limitações, junto com a família que eu formei. E durante a minha expansão de consciência, quando eu decidi aceitar a minha identidade divina, eu passei a trabalhar diariamente na minha mentalidade. Quando se fala sobre expansão da consciência, algumas pessoas não entendem. Mas eu vou te dar mais uma definição aqui, ó. Quando eu falo sobre expansão da consciência, eu falo sobre entender melhor o nosso mundo individual. Mas quando falamos sobre mentalidade, é sobre como vemos o mundo externo, através da nossa percepção atual. Lembra que eu disse que percepção é programação? Não tem nada de errado com o mundo. O mundo é um lugar potencialmente abundante, tem para todos, todo mundo pode ganhar, mas você enxerga o mundo através das suas crenças atuais, através dos seus paradigmas, que é um conjunto de crenças e hábitos. Pensa o seguinte, ó, se algumas pessoas estão fazendo muito dinheiro e você não, acredite no que eu vou te falar. Essa pessoa só está fazendo mais dinheiro porque essa pessoa enxerga o mundo através de outra percepção. E é aqui que entra o nosso trabalho. Nós somos naturalmente capazes de criar, manter e compartilhar riquezas.
Por mais que você não consiga conceber essa ideia agora, eu estou te falando isso de coração, para que você tome consciência sobre essa verdade. Esses sinais, sintomas que eu vou compartilhar, que você também, se você não tem nenhum deles, você pode colocar isso como um hábito, um novo hábito. Entenda o seguinte, esses sinais ou sintomas, eles antecedem a manifestação da riqueza material. Ou seja, eles acontecem antes. Porém, eles sucedem a sua decisão de aceitar a sua verdadeira identidade divina. Acontecem depois da sua decisão de assumir a sua consciência de riqueza. De nada vale eu simplesmente vir aqui numa quinta-noite às 20h30 te falar sobre sinais, sintomas ou hábitos universais de prosperidade e riqueza, etc. Se eu não te mostrar como esses sinais, sintomas ou hábitos podem trabalhar na sua vida, como que eles surgem e como que eles vão trabalhar na sua vida, não é mesmo? De nada vale eu te falar sobre 7 sinais ou sintomas se você não entender como que eles surgem. Então, para darmos seguimento na nossa conversa, escreva a seguinte frase aqui nos comentários. Essa frase ela vai preparar o caminho para aquilo que a gente vai discutir, tá bom? Eu decido assumir a consciência de riqueza. Escreva aí. Eu decido assumir a consciência de riqueza. Eu quero ver você escrevendo aí, tá? Oi, Alessandra, boa noite. Tô ao vivo, sim. Legal. Que bom ver que vocês estão comigo. Eu decido assumir a consciência de riqueza. Muito bem. Gente, vamos aproveitar esse momento aqui. Eu sei que uma galera nova entrou. Seja muito bem-vindo, seja muito bem-vinda. Para quem não me conhece, eu sou Misael Michel e hoje a gente está falando sobre 7 hábitos universais para atrair riqueza e prosperidade usando a lei da atração ao seu favor, tá? Por mais que você não acredite nesse assunto, apenas assista aqui que eu trato sobre esse assunto de uma forma mais coerente, vamos colocar dessa forma. Eu não gosto de nada muito fantasioso, eu não estou falando que isso é uma fórmula mágica, mas eu posso dizer o seguinte para você, que se você aplicar o que eu estou propondo, não tem como dar errado, tá certo? Se funcionou para mim, funcionou para milhares de outras pessoas também, inclusive com os meus alunos, por que para você não vai funcionar, tá? É a sua crença que diz que não vai funcionar para você. É a sua crença que está criando objeções neste momento para você não escrever. Eu decido assumir a consciência de riqueza. Tá? Então, uma das coisas que eu aprendi que mais fez sentido para mim foi sobre entrar em ação mesmo não acreditando naquele momento. Mesmo não estando motivado para agir, eu entrava em ação. Porque a ação me gerava o sentimento. Uma coisa interessante é destacar o seguinte: quando você fica apenas no campo do pensamento, você está criando ali um local potencialmente energético, porque os pensamentos eles geram um local de energia. Já o campo dos sentimentos, você atrai. Quando você fica apenas no campo dos pensamentos, você não cria nada. Mas quando você trabalha entre pensamento, cabeça, coração, pensamento e sentimento, além de gerar energia, você também gera magnetismo. Pense no magnetismo como um ímã. Você pega um ímã, coloca no lado de uma moeda de metal, você vai atrair aquilo. Você é esse ímã. Você é um ímã humano. A todo momento você está atraindo coisas. Agora, dê uma olhada para aquilo que você está atraindo.
Você só atraiu isso porque você saiu apenas do campo dos pensamentos, energia, e foi para o campo dos sentimentos, magnetismo. Tá? Pegue isso e vamos dar continuidade. Eu decido assumir a consciência de riqueza. Misael, quais outros livros você tem? Gostei muito de um dos seus livros. O que você adquiriu foi a minha primeira obra, tá? Tá saindo outra. Em breve. Só ficar ligado aqui no canal, tá? Muito bem. Tá. Eu decido assumir a consciência de riqueza. Se você já assumiu essa consciência em outro momento, tá? Eu tô falando aqui para aquelas pessoas que gostam de criar objeções. Se você já assumiu essa consciência em outro momento, tá tudo certo, tá tudo bem, tá? Escreva novamente para validar e fixar ainda mais essa verdade, tá? Faça isso. Agora presta atenção no seguinte, ó. Você é guiado por padrões. Se você ainda não se considera uma pessoa próspera, ou se de alguma forma você ficou desconfortável ao escrever essa frase que eu citei anteriormente, que eu decido assumir a consciência de riqueza, é porque você vive um padrão mental que não condiz com a consciência de riqueza. E tá tudo certo. O que eu quero que você entenda é o seguinte, ó. Qualquer pessoa pode mudar os seus padrões mentais atuais. Qualquer pessoa pode aceitar a consciência de riqueza para manifestar a riqueza. E quem sabe você já esteja manifestando isso. Pode ser que a semente da consciência de riqueza já tenha brotado em você. E o que vai te dizer isso são o quê? Os 7 sinais ou os 7 sintomas. Se você ainda não tem nenhum desses sinais, mais uma vez eu digo, você pegará esses pontos e criará 7 novos hábitos na sua vida. E esses hábitos são tanto externos quanto internos, tá bom? Então vamos para o sinal de número 1. E a cada sinal eu gostaria que você escrevesse para fixar ainda mais na sua estrutura psicológica, tá bom? Vamos lá então. Sinal número 1. Você é a pessoa mais importante que existe. Escreva o seguinte: eu sou a pessoa mais importante que existe. Escreva isso. Muitos vão criar objeções ao escrever isso também. Não, mas eu não sou a pessoa mais importante que existe. Os meus pais são. Os meus filhos são. Meu esposo, a minha esposa é mais importante. Deixa eu te falar uma coisa, ó. Não tem como você dar o melhor para os outros se você não dá o melhor para si mesmo. A forma como você se trata é a forma como você trata as outras pessoas. Pode ser que inicialmente você trate as outras pessoas de uma forma para gerar um certo sentimento de agradar tal pessoa, mas chegará um momento que, quando o seu relacionamento com ela se tornar normal, você a tratará da mesma forma que você se trata. O sinal número 1 é quando você se coloca em primeiro lugar e deixa de querer apenas agradar os outros. Você é a pessoa mais importante que existe. E declarar isso não é sobre ser egoísta, pretensioso, mas tem a ver com ter clareza de que, se você cuidar bem de si e se valorizar, você poderá cuidar também das outras pessoas, das pessoas que você ama. Entenda o seguinte, ó. Ao valorizar-se, o mundo te valorizará. Lembra que antes eu falei sobre percepção, que a percepção é programação? A forma como você enxerga a si mesmo, o mundo também te enxerga. Algumas pessoas já me chamaram de arrogante, talvez pela forma como eu falo, e tá tudo certo. É o que elas pensam ao meu respeito. Eu não importo isso para mim. Só que existe uma grande diferença que as pessoas que não estão na mesma frequência que a minha não entendem.
Existe uma grande diferença entre arrogância e confiança em si. Se você ainda não se sente como sendo a pessoa mais importante que existe, apenas haja com a harmonia consigo mesmo e de acordo com o seu propósito. Lembra que eu falei antes? Propósito é prosperar em todas as áreas, crescer em todas as áreas de forma abundante. Isso é prosperar, isso é ter propósito. E uma dica simples que eu sempre dou para você que não se sente autoconfiante o suficiente para dizer que você é a pessoa mais importante, comece com um exercício bem simples, que é escrever a frase "eu sou o suficiente" no espelho da sua casa. Toda vez que você entrar no banheiro onde tem esse espelho e está escrito "eu sou o suficiente", você verá essa frase, citará ela e aos poucos você assumirá a verdade de que você sim é suficiente. Eu vou discutir um pouquinho mais sobre isso no sinal de número 5, tá? E você vai entender melhor o que eu estou propondo. Fechou? Esse sinal aqui fez sentido para você? Coloque aqui no chat. Se fez sentido, coloque. Tá fazendo sentido, Misael. Já volto. Maravilha. Tá fazendo sentido, né? Fechou. Maravilha. O sinal... Perdão. O sinal número 2 tem um pouco a ver com o sinal número 1, que é sobre a consciência de merecimento. Escreva isso. Eu sou merecedor. Escreva aí no chat. Escreva também no seu caderninho aí de anotações. Eu sou o suficiente. Ou melhor, eu sou merecedor. Esse é o sinal número 2. Consciência de merecimento. Presta atenção. Lembra que os sinais antecedem a manifestação física da riqueza? Tá lembrado disso, né? Pois é. Por mais que você não tenha dinheiro agora para ir naquele restaurante que você julga como um restaurante caro ou chique, ou para comprar aquele carro que você deseja, ou para algo mais simples, como aquele queijo ou vinho especial no supermercado, você não olha para essas coisas como sendo algo distante de você, que não é para você, que não é para o seu bico, ou algo nesse sentido. A consciência de merecimento, quando você começa a trabalhar em cima disso, ela te faz olhar para aquele restaurante, queijo, carro ou vinho, com a certeza de que aquilo é para você. Mas quem sabe aquele momento ou este momento que você está vivendo não é um momento correto para você estar manifestando aquilo. Mas você entende que, putz, por mais que eu não tenha dinheiro agora para adquirir essas coisas, eu tenho consciência que eu mereço isso. E é só uma questão de tempo para conquistar. Então, a consciência de merecimento trabalha dessa forma. E você pode dizer isso para si mesmo. Não vai lá, com um tom de tristeza ou vitimismo. Esse não é o momento certo. E tá tudo bem, eu sei que existe um tempo de gestação. Tá tudo bem. Eu estou assumindo a consciência para ter. Lembre-se que melhor do que ter é ser.
Porque a pessoa que tem, a gente já ouviu muitos casos por aí, da pessoa vai lá que adquire uma herança, recebe de uma herança, uma bolada, uma nota preta, ou ganha numa certa loteria, e em 2, 5, 10 anos perdem tudo que conquistaram. Este estado que essa pessoa assumiu, que essas pessoas assumiram, é o estado de ter sem ser. Melhor é ser e depois ter. Por que eu não fico ostentando nas redes? Eu poderia. Eu sempre respondo da mesma forma. Melhor é ser do que apenas parecer. Porque eu sei que a partir do momento em que eu deixar o meu ego aflorar e ficar mostrando as coisas que para muitas pessoas seriam um motivo, vai lá, de, quem sabe, ostentação, quando eu sentir se eu sentisse essa necessidade de mostrar para que as pessoas vissem que eu tenho, automaticamente eu não sou. Olha a viagem que eu entrei aqui. Mas fez sentido isso que eu falei? Melhor é estar no estado de ser do que apenas ter. Eu espero de coração que isso faça sentido, tá? Porque no momento do seu crescimento como centelha divina aqui na Terra, quando você está experienciando melhor dessa existência, em vários momentos o seu ego, que é tudo aquilo que disseram para você que você é e disseram para você também que você não é, isso é uma junção do ego, que forma a forma como você pensa, que seria a sua percepção, a forma como você se relaciona com o mundo. O seu ego trabalha em cima disso. E nesse processo de crescimento, veja que interessante, em vários momentos você vai estar trabalhando consigo mesmo, consigo mesma. Você vai prosperar. Se você fazer tudo que eu estou propondo aqui, você vai, não tem outro caminho, você vai prosperar, desde que você faça. Só que nesse momento de crescimento, em várias situações, você vai querer dar voz ao ego para só mostrar o que você ainda não é. Você quer mostrar apenas os seus resultados. Quando você entende isso e assume de fato a consciência de prosperidade e riqueza, você não tem essa necessidade de ficar mostrando nada para as pessoas. Você não deve nada às pessoas, a não ser o respeito. Não é mesmo? Só respeito você deve para as pessoas, mais nada. Uma coisa que me libertou nesse processo de crescimento foi entender a verdade de que as pessoas elas não estão nem cagando 5% daquilo que eu acho que elas estão cagando para mim. Em outras palavras, elas não se importam nem 5% daquilo que você acha que elas se importam contigo. Se eu soltar um peido agora aqui nesse momento, dependendo da consciência que eu tiver, isso pode ser um desastre para mim, isso pode acabar com essa conversa aqui, não é mesmo? Para vocês está tudo bem, vocês vão rir por um momento e vão retornar aqui de novo. Porque vocês não estão nem um pouco, nem 5% cagando com a interpretação que eu tive com o peido que eu dei. Olha que interessante isso. E quantas vezes você deixa de fazer coisas porque você fez algo errado, ou com medo do que os outros iriam pensar a teu respeito. Enfim, isso é algo que a gente vai conversar um pouquinho mais para frente. Mas eu senti de antecipar isso, tá bom? Eu gosto de dizer o seguinte, ó, aqui, o segredo está no humor. Se você não tem neste momento dinheiro suficiente para comprar aquele queijo caro que você gostaria de experienciar, ou aquele vinho muito conhecido, haja com humor. O segredo está no humor. Sabe o que eu fazia? E que eu indico você também fazer? Caso você ainda não faça, se você não me acompanha há muito tempo, que eu já falo sobre isso há 5 anos. Haja com humor e desafie-se. Haja com amor, com humor e desafie-se. Olhe para aquele queijo especial que está lá no supermercado. Você não tem nem 1% vai lá do que quanto custa aquele queijo.
Eu estou te falando aqui uma história real que aconteceu comigo. Então, olhe para aquele queijo. Olhe para aquele vinho. Uau, aquele Carmener. Não vou falar marcas aqui. Chileno. Gran Reserva. Uau, esse vinho é maravilhoso. Ele custa um tantinho a mais. Sabe o que eu fazia? Eu olhava e dizia o seguinte, ó. Hoje eu não vou te levar, mas me aguarde que em breve eu vou. E algumas vezes que eu estava mais ousado, olha o que eu dizia. Hoje eu não vou te levar, mas na próxima vez que eu vir aqui, eu vou te levar. Eu falava com o vinho, com os queijos. Isso foi algo que aconteceu comigo. Vinhos, uísques, roupas, calçados, acessórios de qualidade. O meu carro, a cidade onde moro, a casa onde eu moro atualmente. Você não ter dinheiro agora não é um sinal de que tudo está perdido. Não ter dinheiro é uma condição atual, não é uma condição de vida. Não se apegue tanto nisso. Eu sei que as contas estão chegando. Eu sei que está vindo lá novamente aquele boleto. Você mal e mal pagou o antigo, não é mesmo? Eu sei que tem que comprar algumas coisas para os seus filhos irem na escola bem vestidos. Eu sei que você tem desejo de experienciar algumas coisas que você ainda não teve uma experiência. Por exemplo, um vinho, um whisky, uma roupa, um acessório de qualidade, um carro, morar num lugar interessante. Eu sei que você quer essas coisas. Mas não se apegue ao fato de que agora você não tem dinheiro. Entenda que você só não tem o dinheiro, que é uma manifestação física. O dinheiro é uma ideia. Eu já falei sobre isso em alguns momentos. Entenda que a falta de dinheiro, ela só vai ser eliminada a partir do momento que você assumir a consciência para fazer o dinheiro. Manifestação é acesso de consciência. Eu quero que você entenda isso. Aquilo que você está manifestando agora é simplesmente um reflexo da consciência que em algum momento você assumiu. Você é capaz de conceber isso, de aceitar essa ideia? O que você manifesta hoje é simplesmente a materialização de uma consciência, de um nível de consciência que você assumiu. Haja com humor e faça o que estiver ao seu alcance para fazer mais dinheiro. Eu tenho um vídeo aqui no meu canal, inclusive, onde eu explico como é que é o nome do vídeo. Veio. É os 6 segredos da mente milionária para atrair mais dinheiro para a sua vida. Tá? É só você escrever isso. Coloca lá no YouTube depois. Anote esse nome, tá? 6 segredos da mente milionária para atrair mais dinheiro. É um trabalho de percepção. Anote este nome e depois assiste, tá? 6 segredos da mente milionária para atrair mais dinheiro. Daí coloca lá, /Misael Mitchell. Você vai ver. Tem a foto do Bob Proctor na capa desse vídeo, porque é uma homenagem a ele que eu fiz. Porque eu aprendi essas coisas com ele, a respeito da percepção sobre o dinheiro, tá? Voltando aqui. A consciência de merecimento te faz enxergar além de como você está. Por isso que você não deve ligar tanto para o dinheiro que você não tem agora. Você não vai resolver nenhum problema, nenhum desafio preocupando a sua mente com um problema. Você só vai resolver esse problema ou desafio pensando na solução. Um exemplo que eu ouvi há alguns anos e que eu gosto sempre de dar é o seguinte: quando você quer resolver a sua vida, os seus desafios, pensando somente no problema, é como se você estivesse dirigindo um carro super potente
olhando pelo retrovisor. Vai chegar em alguns momentos que você não vai a lugar nenhum. Como é que você vai ir para frente olhando para trás? Não faz sentido. Então, se você se sente travado ou travada e não se sente capaz de começar algo novo, isso é um reflexo do que acontece na sua mente emocional. E isso pode ser tratado. Eu tenho um programa que trata desde o aspecto financeiro, de prosperidade, autoconfiança, merecimento, poder pessoal, com apenas um par de fones de ouvido. Tá? E eu estou falando sério. Este programa se chama Mentalidade de Prosperidade. Se você tiver interesse em reprogramar o seu subconsciente de forma mais fácil que os métodos tradicionais, com mais tranquilidade, sem precisar ficar lendo livros e mais livros, ou treinamentos, mais treinamentos. Não que tenha algo de errado com ler vários livros ou fazer diversos treinamentos com horas e mais horas de duração. Não tem problema nenhum nisso, desde que você goste de fazer isso. Tá? Mas para aqueles que, de certa forma, agora sentem que não tem muito tempo para ficar lendo ou ficar estudando um treinamento, curso ou programa, eu tenho um programa que pode contribuir contigo, que é quando você está dormindo. Então, de forma muito simples, de forma muito fácil, com tranquilidade, você pode reprogramar seu subconsciente até mesmo enquanto você dorme, tá? Eu vou deixar o link de todos os meus programas e treinamentos aqui na descrição, tá? O nome desse que eu falei é Mentalidade de Prosperidade. Fique à vontade para conhecer, tá bom? Agora, preste atenção novamente em mim. Estar sem dinheiro não é um checkmate. Eu quero que você entenda isso. A consciência de merecimento, por isso que eu estou batendo muito nessa tecla, ela te faz enxergar além da sua situação atual, tá? O que você está passando agora não é um checkmate, você pode mudar isso. Eu vejo alguns alunos me dizendo o seguinte, ó, Misael, eu tô com 50 anos, tô com 60 anos, ainda dá tempo para mim? Claro que dá. Olha quantas pessoas a gente vê, por exemplo, o Bob Proctor, que eu falei anteriormente. Se eu não estou muito enganado, ele morreu no ano passado. Se eu não estou muito enganado, ele morreu com 89 anos. Ou seja, os 50 anos que você diz hoje que é o final da sua vida, é a metade, praticamente, da vida que o Bob viveu. Existem muitas outras pessoas e agora a tendência é com que as pessoas vivam mais. Você que está com 40, 50, 60, você está na metade da sua vida. Você ainda pode melhorar. Isso foi uma das coisas que eu recebi um desbloqueio e foi muito forte isso para mim. Olha quantas pessoas que a gente vê de sucesso, que obtiveram sucesso depois dos 30, depois dos 40, depois dos 50 anos. É só você procurar. Você vai encontrar vários exemplos de pessoas que conseguiram conquistar muitas coisas. Tá, mas qual que é o ingrediente principal delas? Acreditar que elas poderiam fazer. E é aqui que entra a parte do merecimento, tá? Consciência de merecimento. Se você não tiver essa consciência de que você merece conquistar tais coisas, você não vai conquistar. Porque sempre vai vir essa vozinha dizendo para você, ó, nem adianta, nem vai atrás porque isso não vai resolver nada. Tá bom? Então, comece a trabalhar com a consciência de merecimento. Não se importando que a sua situação atual agora diz algo diferente do que você gostaria de estar. Não ligue tanto para isso agora. Apenas foque no que você quer, tá bom? Lembra do exemplo do carro que eu dei antes. Sinal número 3. Coragem para crescer. Oh, esse aqui é maravilhoso, tá? Vamos lá. Anote aí. Coragem para crescer. Eu quero ver se vocês estão interagindo comigo aqui. Gente, vamos aproveitar esse momento aqui, ó. Vamos compartilhar com 5 pessoas. Vai lá. Compartilhe aí com 5 pessoas que... As 5 primeiras pessoas que vierem à sua mente agora para você compartilhar.
Compartilhe, larga correndo. Nossa, que chá maravilhoso. Isso aqui é um chá de camomila e maracujá. Sensacional. Nossa, que chá gostoso. Hoje eu amanheci com a garganta um tanto trancada. E eu já pensei, putz, logo hoje que eu tenho live, né? E olha que interessante, eu fiquei o dia inteiro enviando para mim sugestões de que eu estou bem, eu estou ótimo, minha voz está sensacional e hoje eu vou fazer uma live sensacional. Eu vou contribuir com o máximo possível de pessoas. Todo esse tempo que eu falei, a gente está há quanto tempo aqui? A gente está 56 minutos ao vivo. Agora que eu fui sentir um pouquinho minha garganta. Aqui em Portugal já está tudo a dormir ou a ver pornografia. É que eu peguei um frio ontem e antes de ontem. Eu dediquei um dia para mim. O que é esse? É o que eu chamo de dia sabático. Agora eu estou fazendo toda semana. Eu tiro um dia inteiro para mim, vou para algum lugar isolado e lá eu passo o dia inteiro me alimentando somente com frutas, com água. Às vezes eu levo alguns mimos também junto, mas é só quando eu sinto mesmo de levar. E eu chego lá antes do sol nascer e eu saio somente depois do sol se pôr. Eu fico o dia inteiro me conectando com o que é harmonioso. Isso me ajuda pra caramba. E eu peguei frio. Por isso que deu uma trancada na garganta. Legal. Coragem para crescer. O que que isso significa, né? Quer dizer o seguinte, ó. Em tudo que você faz, você enxerga potencial de crescimento. E você faz questão de agir com sabedoria e coragem, não importa o que seja. O indivíduo que está no processo de aceitação da sua consciência de riqueza, ele aceita e enxerga a verdade de que o universo é um lugar abundante e próspero. Existe sim lugar para ele prosperar. Ele ou ela, ambos acreditam nessa verdade. Ninguém precisa perder para você ganhar. Pois existe uma perfeita harmonia, por isso que eu me conecto com a harmonia, com tudo que é harmonioso. Pois existe essa harmonia no universo. E quem aceita e vive essa harmonia tem acesso a infinitas possibilidades, não importa onde você esteja. Algumas pessoas me dizem: eu só não prosperei porque eu não saí do lugar onde eu estou. Eu só não prosperei porque eu estou casado com fulano ou com ciclano. Eu só não prosperei por culpa do governo. Eu só não prosperei. Eu só. E aí vai. Aquela história que você conta a si mesmo e vai continuar contando a si mesmo pro resto da sua vida até você partir desse plano físico. Se você não mudar isso, obviamente. Por isso você está aqui. Por isso eu estou aqui. É você quem cria as suas oportunidades. Basta coragem para crescer. Tá? Então, aceite isso. Sinal número 4. O que é? Você não acredita no fracasso. E você vai escrever o seguinte, ó. O fracasso é apenas uma possibilidade. Escreva aí. O fracasso é apenas uma possibilidade.
Quando já ouviram essa frase? Ou você está morrendo ou está crescendo. Ou você está contraindo ou está expandindo. Quantos aqui já ouviram essa frase? Pois é, perceba o seguinte. Se você ainda está vivo, você ainda tem chances de crescer, de gerar, manter e compartilhar o melhor de si, ou seja, riquezas. O que costumamos chamar de fracasso, a natureza entende como geração de sabedoria. Em outras palavras, você nunca perde. Aceite isso. Ou você ganha ou aprende. Escreva mais essa frase aí. Ou eu ganho ou aprendo. O que costumamos chamar de problemas, na verdade, são oportunidades de crescimento. Eu gosto de dizer também que as dores são uma chamada para a evolução. Você só tem a sabedoria que você tem hoje porque em algum momento você passou por dificuldades, por desafios. E esses desafios, o que eles fizeram contigo? No mínimo, mais sábio, não é mesmo? No mínimo. Mas eu vou falar de mim aqui. Os desafios que eu passei me deixaram mais forte, mais afiado, mais atento, mais sábio, mais propenso a fazer de forma correta na próxima vez. Olha que interessante quando você enxerga os desafios através de um outro ponto de vista, através de uma outra percepção. Não tem aquela frase que diz algo mais ou menos assim, ó, o não eu já tenho. Então eu vou em busca do sim. Pô. O não já é garantido. O fracasso, aquilo que eu falei antes, é uma possibilidade. O fracasso já está garantido se você não tomar uma ação focada em vencer. Todo mundo tem seus desafios. Você, eu, os seus pais tiveram, as pessoas que você julga como prósperos, como ricos, também têm desafios. Todo mundo tem desafios. E se você for capaz de aceitar agora isso que foi dito como verdade, eu vou te dar um exercício para você fazer toda vez que um novo desafio surgir. O exercício é bem simples, tá? Anote aí, ó. Toda vez que um novo desafio surgir, você vai fazer uma pergunta para si mesmo. E a pergunta é: deixa eu me encaixar aqui direito aqui. A pergunta é a seguinte: o que este problema ou desafio quer me ensinar? É uma boa pergunta, não é mesmo? O que este problema ou desafio quer me ensinar? Essa pergunta me ajudou várias e várias vezes. Eu espero que ela te ajude também, tá? Faça esse exercício e depois me conte. Você vai ver que é sensacional e ao mesmo tempo é libertador você praticar esse exercício. O que esse problema ou desafio quer me ensinar? Quando você faz as perguntas certas, você recebe as respostas certas, tá? Sinal número 5, consciência protagonista. Anote aí, consciência protagonista. E eu já volto.
Consciência protagonista. O que esse problema ou desafio quer me ensinar? Legal que vocês estão interagindo. Fechou. Tá, consciência protagonista. O que é isso, tá? Ó, presta atenção. Esse sinal para mim é um dos mais importantes. Sabe por quê? Pensa o seguinte, ó. Quando você deixa de ser uma pessoa alienada, ou seja, o que é uma pessoa alienada? É aquela pessoa que não pensa por si só. É aquela pessoa que ouve algo na TV e acredita com tudo que tem que aquilo é verdade. Não busca pelas respostas. Não vai atrás. Simplesmente se deixa levar pelo que alguém falou. Você se identifica com isso? Em algum momento você foi essa pessoa alienada? Não precisa responder aqui não, só pensa um momento, tá? Para você tomar consciência sobre essa lição. Então, quando você é uma pessoa alienada que não pensa por si só, quando você deixa de ser essa pessoa, melhor dizendo, quer dizer que você finalmente está assumindo o protagonismo. Você é o criador das suas oportunidades ou das possibilidades. Lembra? Fracasso é uma possibilidade. Sucesso também é uma possibilidade. Riqueza também é uma possibilidade. Além da prosperidade e riqueza serem naturais, elas são uma possibilidade na sua vida. Tudo pode acontecer. Só vai depender do seu nível de consciência atual, a consciência que você assumir no agora. Deixar de ser uma pessoa alienada não quer dizer que você deva ser uma pessoa mesquinha, arrogante, egoísta e que não aceita conselho de outras pessoas. Ser protagonista é criar objetivos que são seus e que sejam claros e que você se responsabilize por eles. E após isso, vem o quê? Decidir que você vai fazer o que estiver ao seu alcance, com o que você tem agora, com o que você sabe agora, para se aproximar desses objetivos. Ser uma pessoa alienada é não ter propósito, é ser cega em vários sentidos. Ou seguir cegamente o que os outros dizem ser o melhor. Eu espero de coração que você entenda esse princípio. Não acredite em tudo que você ouve por aí. Eu sempre falo para a galera que me acompanha. Não acredite no que eu estou falando. Faça a sua pesquisa. Seja uma pessoa questionadora, da mesma forma que eu fui. Você acha que eu acreditei em todos os mentores que eu comecei a seguir no início da minha trajetória? Claro que não. Eu questionava, eu procurava, eu ia atrás para ver, putz, isso aqui será que é verdade? E você só vai comprovar que o que a pessoa está falando é verdade quando você colocar isso como ação na sua vida. Só dessa forma. Então, vou lançar um desafio aqui para você. Prove que eu estou falando mentira. E prove para si mesmo primeiro. Faça o que eu estou propondo, coloque isso em ação e me prove que eu estou mentindo. E quando a transformação acontecer, você entenderá. Uau, é isso. Sinal número 6. Insatisfação com o que é limitante. Escreva a seguinte frase aí. Eu sou amigo da insatisfação. Vamos ver quantos vão se arriscar a escrever isso. Eu te desafio a escrever isso. Eu sou amigo da insatisfação.
Vai lá, eu te desafio a escrever isso daí, ó. Eu sou amigo da insatisfação. Acredite em mim, foi um desafio muito grande para mim aceitar esse princípio. Qual que é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve a palavra insatisfeito? Eu estou insatisfeito. Ou insatisfação. Qual que é a primeira coisa que vem à sua mente quando você ouve essa palavra? Insatisfeito. Eu estou insatisfeito. Eu vou falar por mim. Há alguns anos, a interpretação de estar insatisfeito era como se fosse uma posição de ingratidão. E tá tudo certo. Eu me lembro do meu pai dizendo: tu nunca tá satisfeito com nada. Só que ele interpretava a insatisfação com uma outra percepção. Eu sei que ele não falava aquilo por mal. Eu sei que vocês também que, quem sabe, não estão com coragem de escrever eu sou amigo da insatisfação, quem sabe você pense na insatisfação por um lado sombrio. Faz alguns meses, eu e meu pai, nós tornamos a conversar sobre isso. Onde ele falava, né, sobre que eu nunca estava satisfeito com nada. E eu falei com essas palavras para ele, o pai parou o que estava fazendo e me olhou assim. Porque eu fui tão convincente no que eu falei, até as pessoas que estavam ao redor, minha família, ficou prestando atenção no que eu iria dizer. E eu disse o seguinte: eu nunca estou satisfeito com nada. Eu sempre quero mais e quero mais. Isso não é avareza. Isso é simplesmente saber que eu mereço ter mais e mais e mais. Desde que eu trabalhe com os 3 códigos da prosperidade, que é gerar, manter e compartilhar. De nada vale eu simplesmente gerar e não conseguir manter. Não é mesmo? Tá, mas do que vale eu gerar, manter e não compartilhar com ninguém? Ou de que vale eu simplesmente receber e daqui a pouco eu começar a compartilhar doidado algo? Esse tripé é o que te torna de fato uma pessoa próspera. Só que para você se tornar de fato, para você acessar a consciência de prosperidade, é necessário que você entenda esse princípio também, que a insatisfação ela deve ser uma constante na sua vida. Estar insatisfeito com os seus resultados atuais não é ser ingrato, mas é ter consciência de crescimento. A insatisfação entra em vários aspectos, não é somente na parte financeira. Tem a ver com o seu ambiente, tem a ver com as influências externas, o ambiente que você se encontra aí, assim como as pessoas que cercam você, vão influenciar na sua atitude mental, assim como nos seus resultados propriamente ditos. Você desejar ambientes que exalam riqueza, assim como fazer novas amizades com pessoas ricas, não é querer ser mais que os outros, ser arrogante, mesquinho, metido, seja lá qual for o adjetivo que você escolher para dar esse nome. Você estar insatisfeito com o seu ambiente atual e as suas amizades atuais é perfeitamente normal, meus amigos. Veja uma criança, um bebê. O que acontece? Você acha que a criança... Olhe para você mesmo, pô. Quando você começou a caminhar, se você fosse uma pessoa satisfeita com... Caminhou um pouquinho, caiu. Oh, estou satisfeito com isso aqui. Pense em estar insatisfeito como aquela pessoa que vai numa pizzaria, vai lá, aprecia as melhores pizzas que tem ali no cardápio e pensa: uau,
Eu apreciei as melhores pizzas que tem no cardápio nessa pizzaria, neste restaurante. Mas eu quero mais. Eu quero experienciar o que aquela outra pizzaria mais chique tem a me oferecer. Então, mais uma vez eu digo, meus bons amigos, você estar insatisfeito com o seu ambiente atual, com as suas amizades, com os seus resultados, com os seus pensamentos, com o que você come, com o seu corpo, com o seu companheiro ou companheira. É perfeitamente normal. Desde que você expresse isso, principalmente quando se trata de pessoas. Isso não influencia em quem você é ou nos seus valores. A não ser que você escolha. A não ser que você decida que isso vai influenciar de alguma forma nos seus resultados. Ou nos seus valores. Ou em quem é você. É o que você está escolhendo para si. Simples assim. Algumas pessoas vão aceitar a sua decisão, outras não. Tá tudo certo. Quando eu e minha esposa decidimos largar nossa família, as nossas famílias, no Rio Grande do Sul, para vir a Santa Catarina de novo, depois de ter passado por um fracasso anterior, onde eu tinha uma empresa, ou melhor, para quem não sabe a minha história, eu sou designer gráfico. Só que antes de ser designer gráfico, eu tinha uma loja, uma gráfica de comunicação visual. Eu fali com essa gráfica. Antes dessa gráfica, eu era empregado dessa gráfica. Eu era um funcionário lá. Depois surgiu a oportunidade de eu comprar, eu comprei e fali. Antes disso, eu era professor de informática. Antes disso, eu fazia carro de som para essa loja de informática. E antes disso, eu trabalhei como professor auxiliar para aprender sobre informática, sobre como mexer em computadores, sobre como usar os programas do computador, o sistema operacional. Eu trabalhei de graça para aprender sobre essas coisas. Depois eu me tornei um professor, depois ao mesmo tempo, eu fazia também carro de som para essa empresa. Através dessa empresa, eu me tornei funcionário dessa gráfica. Comprei a gráfica, fali com a gráfica. Trabalhei na Coca-Cola como promotor de vendas durante alguns anos. Depois eu decidi novamente empreender, só que com uma consciência diferente. Foi aí que eu decidi colocar novamente uma gráfica, só que dessa vez trabalhando em casa, somente oferecendo os meus serviços, onde eu fazia desenhos, logos, também mandava imprimir alguns produtos gráficos, por mais que não tinha gráfica, mas eu mandava imprimir algumas gráficas parceiras. E foi a partir daí que eu fui desenvolvendo uma nova percepção sobre o mundo. E deixa eu falar uma coisa. Tudo começou quando eu estava trabalhando com a minha gráfica novamente. Tudo começou o que eu faço hoje a partir de um compartilhamento. Um cliente antigo, compartilhado de São Paulo, compartilhou comigo um vídeo numa palestra do Laíre Ribeiro. Aquela palestra mudou a minha vida. Depois eu assisti outra, e outra, e outra, e outra. E hoje eu estou aqui, ensinando o que um dia eu aprendi. Quando nós decidimos sair, largar da nossa família, para chegar até esse momento agora, você acha que não teve alguns parentes ou amigos que falaram que eu estava ficando louco? Que de novo eu ia vir para Santa Catarina me passar trabalho? Várias pessoas. Eu sei que elas não falaram isso por mal. Elas queriam o meu melhor. Só que, através do ponto de vista delas, de acordo com a experiência de vida que elas tiveram na vida delas, unida com a minha experiência de fracasso, que depois eu não interpretei mais como fracasso, mas como sabedoria,
Essas pessoas pegaram essa junção de informação e criaram uma sentença. Tu vai de novo para lá para passar trabalho. E de fato foi o que aconteceu. Eu passei muito trabalho. A gente passou muito perrengue. Até chegarmos no que nós chegamos hoje. Deixa eu te falar uma coisa que você já sabe. Você é a média das 5 pessoas com quem você passa a maior parte do seu dia. E não apenas isso. Você é a média das 5 pessoas com quem você dá crédito ao que ela fala, ao que elas falam. E você também é influenciado pelo ambiente em que você se encontra. Ponto final. Por esse motivo que não basta apenas mudar os seus pensamentos. Lembra? Campo elétrico. Não basta apenas também mudar os seus sentimentos. Campo eletromagnético. Você deve mudar também o seu ambiente. Porque um influencia no outro. Tá fazendo sentido? Coloque aí. Podemos ficar insatisfeitos e gerar boas mudanças, ou insatisfeito e vítima e gerar frustração? Sim, tudo depende do seu ponto de vista referente à sua insatisfação. É por isso que nós estamos trabalhando em cima de definições. Desde o início, eu estou preparando você para essa conversa. O que é prosperidade? Muitos aqui vão saber dizer agora. O que é riqueza? Muitos aqui vão saber dizer o que é. Porque nós preparamos o caminho até esse momento agora. Da mesma forma, a insatisfação. Lembra que eu falei? Meu pai acreditava que estar insatisfeito era como se fosse um sinônimo de ingratidão. E a verdade é que não é. Eu sempre estou insatisfeito. Eu falei algo mais ou menos assim. Eu sempre quero mais, mais e mais. Porque dessa forma eu posso abençoar mais, mais e mais. Imagine se eu fosse um quebrado. Como é que eu poderia contribuir? A gente tem uma ação que a gente faz aqui em Florianópolis, onde nós, toda vez que eu vou fazer churrasco, eu faço a mais, eu compro a mais, a mesma carne do churrasco que eu faço, que eu asso para minha família, é a mesma para essas ações. A mesma coisa. Não é melhor e nem pior. É a mesma coisa. Nós assamos, eu corto em vários pontos ali a carne, um pedaço bem generoso, colocamos arroz, feijão, às vezes tem uma misturinha, por exemplo, uma maionese, uma saladinha. Nós temos marmitas aqui que a gente compra em quantidade. Nós fechamos, colocamos dentro de uma sacola, junto com um refrizinho ou uma água ou um suco, e a gente sai distribuir aqui na cidade, em alguns pontos que eu sei que existem moradores de rua. Wesley participou de uma dessas ações, não é mesmo, Wesley? Algumas pessoas que vieram aqui em casa também participaram. De que vale eu ter e não abençoar? Ou, vamos pensar através de um outro ponto de vista. Como eu poderia contribuir mais se eu não tenho nem para mim? Não tem problema nenhum em você ter mais, mais e mais e mais, desde que você trabalhe com os 3 pontos, que é... Escreva aí. Quais são os 3 pontos que formam uma consciência de prosperidade? Você se lembra? Ou eu estou falando com as paredes aqui? Acho que não, né? Nossa, que bom esse chá, meu. Eu vou falar a marca aqui para vocês, tá? É o Chá Leão. É um de camomila com maracujá. Nossa, sensacional, gente.
Ó, essa questão da insatisfação eu sempre tive. Não sabia. Mas sempre sentia gratidão. É isso, Luiz. Ô, Luiz, que bom, rapaz. Agora que fui ver o teu sobrenome aqui, que eu te conheci. O Luiz veio aqui, mas acabou ficando pouco tempo. A gente não conseguiu fazer o que eu queria. Queria gerar essa experiência em ti também, Luiz. Da gente ir até certos lugares e fazer essas ações. É muito legal, muito bacana. Qual foi a palestra do Dr. Lair? Ah, não me lembro. Eu assisti muitas. Mas eu vou te falar, é uma bem antiga. Eu acredito que seja do começo dos anos 90. É uma palestra que, na verdade, é um programa que o fundo é azul. O fundo, assim, é uma qualidade bem... Para os nossos dias, obviamente, é uma qualidade bem inferior. Na época era quadrado ainda. Procura. Eu tenho um pendrive só com palestras no meu carro. Eu estou retornando novamente às palestras antigas, incluindo as palestras do Lair, e tem outras pessoas lá também que eu sou muito grato. Inclusive foi segunda-feira. Eu fui tirar um dia para mim, passar o dia inteiro, aquilo que eu já falei antes, o dia sabático. Isso era de madrugada. Eu indo até o local de carro e ouvindo a palestra do Lair e gratidão vibrando, vendo o nascer, não nascer do sol, mas vendo clarear o horizonte. Sabe aquela imagem linda assim do antes do sol nascer, que já fica tudo laranja, aquela brisa, os pássaros cantando. É sensacional, gente. Vocês acordarem cedo e sentirem a natureza agradecendo ao Criador por mais um dia. E eu tava nessa vibe tão... Eu tava tão grato ouvindo o Lair e eu agradecendo a ele. Nossa, gratidão. Gratidão por sua existência. Gratidão por esse programa. Gratidão por essas palavras. Eu vibrava em gratidão. Então, estar insatisfeito não é um estado de ingratidão. É um estado de merecimento. Saber que você sempre pode ter mais. Tá fazendo sentido? Sinal número 7. Vamos lá. Pensar de forma inteligente antes de agir. O sétimo sinal, talvez, para muitos, seja ainda um desafio. Por quê? Isso pode ser um desafio tanto para aqueles que já estão assumindo uma consciência de riqueza. Eu confesso que foi um dos maiores desafios para mim. É normal simplesmente agirmos por impulso e darmos opiniões da mesma forma que nós recebemos também opiniões baseadas em nossas crenças antigas ou crenças atuais. Mas pensar com inteligência antes de agir é uma virtude que pode salvar vários aspectos na sua vida. Desde a parte financeira, no relacionamento, no meio profissional. É uma virtude que pode te salvar. Depois que eu entendi esse ponto, eu parei de agir simplesmente pela emoção daquele momento, ou baseado nos meus paradigmas atuais ou paradigmas antigos. E eu comecei a tomar decisões com clareza, sempre pensando em como tal decisão que eu iria tomar, sobre como essa decisão iria influenciar positivamente no meu propósito e na minha paz futura, porque não basta apenas você tomar decisões, pensar sobre como que elas vão influenciar no seu futuro, nos seus resultados, por exemplo, financeiros, se você não tiver paz.
Se você vai vender algo que não presta, que nem você não compraria, como é que você vai ter paz, por mais que você tenha dinheiro? Então, pensar inteligentemente antes de agir e não de acordo com a situação emocional daquele momento é uma virtude. Após pensar com clareza, e se tal decisão te faz ficar afastado do seu propósito ou tirar a sua paz, se afaste disso o quanto antes. Não importa se sejam pessoas, ambientes, situações, pensamentos, conversas, trabalho, não importa. Se te afastar do teu propósito ou tirar sua paz, se afaste disso. Nunca haja simplesmente pela emoção. Ah, eu vou continuar aqui conversando com essa pessoa porque senão eu vou magoá-la. Eu vou continuar ouvindo as merdas que ela tá me falando porque senão eu vou magoá-la. Dane-se! Se eu entro numa academia e lá tá passando notícia ruim pela manhã, você acha que eu vou ficar naquela academia? Eu vou vazar daquele lugar. Se eu entro num café, tem uma TV ligada lá falando porcaria de política, da situação não sei o que desfavorável do país, fofoca disso, fofoca daquilo, falando da vida de outras pessoas que eu nem conheço. Aliás, eu nem sei esses artistas que hoje estão mais na mídia. Não os conheço, não sei. Não tem interesse também. A não ser que tragam algo positivo para mim, de alguma forma. E eu sei que eu vou atrair isso que eles falam de forma positiva e é o que tem acontecido. Só que eu não quero saber de fofoca. Eu não quero saber de como tá, o que está acontecendo de ruim no país. E não é ficar desinformado sobre as coisas. Você quer ficar informado, você vai atrás da resposta. Você não deixa com que a mídia fique te enfiando goela abaixo o que eles querem te colocar goela abaixo. Esses dias aconteceu algo. Infelizmente aconteceu isso. Vocês ouviram falar nas notícias? Só que tipo, foi um dia. Eu não vou falar aqui do que é. Aconteceu isso semana passada. Era só o que falava. E a gente vê que isso vai além de apenas informação. É como se fossem abutres em cima da carniça, sinalizando a todo momento que ali tem uma carniça. Você não vê a mídia falando sobre coisas boas que está acontecendo no nosso país, ou que tal pessoa conquistou. Me responda aqui nos comentários, quando foi a última vez que você ouviu falar em milagres, que aconteceu um milagre? Onde a pessoa tinha tal doença e simplesmente, né? Depende da forma como você entender isso, a pessoa foi curada. Quando foi a última vez que você ouviu isso? Coloque aí. Estão me ouvindo ainda? Parabéns, meu amigo Misael dos tempos de S. Ah, olha aí, rapaz. Elemar, que bom te ter aqui, rapaz. Eu me lembro de ti. O Elemar foi um parceiro dentro de uma empresa de negócios que a gente tinha, que a gente trabalhava, melhor dizendo. Cara, que bom te ter aqui. Bom, o Elemar, eu acredito que se lembra, né? Do tempo dos perrengues. Tá. Gostaria de orientações para saber uma sequência correta do curso de hipnose do subconsciente que comprei contigo. Se puder me encaminhar a sua assessoria, eu já vou te falar. Qual que é o ponto que você quer trabalhar agora na sua vida, Elemar? O que você quer primeiro trabalhar? Consciência de prosperidade? Que é liberdade para crescer?
Você assumir essa consciência, consciência de riqueza, que é simplesmente você aceitar que o mundo é um lugar potencialmente abundante, todo mundo pode ganhar. Para você ganhar, ninguém precisa perder. Prosperidade, riqueza. Você acha que tem que melhorar a sua autoconfiança, o seu merecimento, poder de ação, você procrastina demais. No programa Mentalidade de Prosperidade tem esses 4 pontos aqui. Melhor 5 pontos, né, que você pode estar trabalhando. Acredite, se você ficar afiado nesses 5 pontos, ninguém mais te para. Consciência de prosperidade, consciência de riqueza, merecimento, autoconfiança e poder de ação. Se você trabalhar com esses 5 pontos aqui, ninguém te para. Veja qual desses pontos te chama mais atenção nesse momento que você sabe que deve ser trabalhado na sua vida agora. E comece por esse, ok? Faz tempo que eu não assisto TV, Vera. Eu também. Faz tempo. Tá? Então, voltando aqui. Nunca haja simplesmente pela emoção ou para querer agradar outras pessoas. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, você mata uma parte de você. Eu sou muito claro, principalmente com os meus filhos, com minha esposa, com as pessoas que me cercam. Eu sou muito muito claro sobre isso. E eu digo, ó, hoje eu não tô, qualquer pé de galinha dá uma sopa. E eu falo para os meus filhos, ó, eu não quero ver tal coisa. Eles compartilham comigo vídeos engraçados. Eu sou muito dessa coisa, assim, sabe, de vídeos engraçados. Eu amo rir. Nossa, como eu gosto de rir. Eu assisto coisas para sempre me manter positivo, alegre, autoconfiante e com a energia lá em cima. Só que tem momentos que eu tenho, assim como qualquer pessoa tem, que não tá legal, não tá contente com aquele momento, tá com o cu virado, qualquer pé de galinha dá uma sopa e tá tudo certo. E eu falo para eles, ó, eu não quero conversar, fechou? Eu quero comer aqui eu quero almoçar em silêncio, da mesma forma que faziam os antigos essênios. Eles não falavam durante as refeições, porque eles acreditavam que a refeição que você está engolindo naquele momento é algo muito importante e é o que você vai se tornar. E eles não conversavam no momento das refeições. Eles têm momentos que eu quero isso. E vem meus filhos, ó, pai, tu quer assistir um vídeo aqui? Ó, eu não quero assistir. Em outro momento eu assisto. Tu quer fazer tal coisa? Não, eu não quero fazer tal coisa. É tão simples. Hoje, para mim, é tão simples dizer não. Antigamente, eu ficava fazendo uma maratona inteira, aqui, umas curvas e umas lombas e descidas para dizer não. Hoje é tão simples dizer não. Porque eu conheci a mim mesmo. Toda vez que você diz sim, querendo dizer não, você mata uma parte de você. Pense com carinho sobre isso, tá? Agora eu quero saber de você. Você possui algum desses 7 sinais da consciência de riqueza e prosperidade? Ou se você possui todos, escreva aqui no campo dos comentários ou aqui no chat ao vivo. Quero saber de você agora. E agora nós vamos para o momento das perguntas. Isso se nós tivermos tempo ainda, né? 1h40, tá? Eu vou ficar aqui no máximo 2 horas. Eu já estou sentindo a minha garganta. Eu respeito muito o meu corpo, respeito muito também o que eu quero fazer.
e eu sei quando é o momento de parar, tá? Então, eu acredito que a gente já conversou bastante sobre vários pontos interessantíssimos. E você tem alguma dúvida? Agora é o momento, tá? Senão eu vou encerrar. Eu estou me preparando para ter todos. Muito bem. Assuma eles agora como hábitos. São hábitos, aquilo que eu falei, hábitos universais. Se você assumir estes hábitos, se eles entranharem na sua estrutura psicológica de tal forma que você realmente, putz, isso faz parte de mim. Você estará aos poucos e gradativamente assumindo não apenas a consciência de riqueza, mas estará expressando o que uma consciência de riqueza, a frequência do que uma consciência de riqueza traz. Eu não posso querer gerar e manter apenas para mim? Não. Porque você não está expandindo. Nós viemos ao mundo para três coisas, ó, três coisas: gerar, manter e compartilhar. Gerar é o mesmo que atrair. Manter é o mesmo que experienciar. E compartilhar é o mesmo que transbordar. Misael, estudar muitos mentores ao mesmo tempo atrapalha? Sim. O indicado é no máximo 5, tá? É o que eu indico. No máximo 5. Daí você pega o ponto de vista de cada um, pega um caderno para cada um dos mentores, foi o que eu fiz, pega um caderninho para cada um dos mentores e anota. Quando você faz esse tipo de coisa, é como se você estivesse, de certa forma, fazendo um mastermind com aquela pessoa, se conectando com a consciência e experiência de vida dela. A gente não tá. Eu quero que vocês entendam isso. Ó. Nós não estamos limitados ao tempo e espaço. Tudo que foi ainda é e continuará sendo. Existe um mundo quântico que você não vê com esses olhos aqui, que faz com que nós todos estejamos interligados. Quando você se conecta, por exemplo, comigo, anotando os pontos que eu estou abordando, e você coloca isso em ação, você está se conectando comigo, com a minha sabedoria, com a minha consciência atual. Tá fazendo sentido? Mas você não precisa estar aqui na minha frente para se conectar comigo. É por isso que existe meu canal no YouTube, é por isso que tem o meu livro. Inclusive esse livro aqui, eu trabalhei ele desde o início, desde a primeira página, para ser um livro vivo. Ou seja, a pessoa que lê, ela sente como se eu estivesse ali conversando com ela, da mesma forma que eu estou conversando agora aqui contigo. Tem os meus programas, que você pode se conectar comigo também. Tudo que eu falo abertamente no meu canal pode mudar a sua vida de forma sensacional. Tá tudo no meu canal. Só que se você quer um passo apoiado, mais simples, mais organizado, é aqui que entra tanto o meu livro quanto os meus programas. E é aqui que entra o investimento financeiro. A roda da abundância só trabalha se os dois lados da roda estiverem ligados. Você que é aquela pessoa que só recebe, mas não compartilha, ou melhor, não deixa com que a roda da abundância trabalhe de forma completa, dando, se empenhando, investindo, você não está trabalhando com a roda da abundância de forma correta. Tenha isso em mente. Algumas pessoas me perguntam, Misael,
eu consegui um link de um e-book, de um PDF, de tal livro. O que você aconselha a fazer com um livro? A primeira coisa, lê o livro. Segunda coisa, você tem dinheiro para abençoar o autor? Faça isso. Olha quanto tempo ele dedicou. Olha quantas pessoas ele estudou para escrever uma obra. Dedicar sua vida, o seu tempo, sua família, para você ir lá pegar só de graça. Não que seja ruim você dar, você receber, não tem nada de errado. É aqui que entra o merecimento. Lembra que eu falei antes? E eu até fico muito emocionado quando eu falo sobre isso. Eu recebi muito. Nossa, como eu fui abençoado. Eu recebi muita informação de graça. Informação boa no início da minha trajetória. Mas chegou um momento em que, conforme eu fui prosperando, eu fui investindo também, tá? É aqui que entra os meus programas. Quem tiver interesse em inteligência emocional, mudança de paradigmas, a chave para o sucesso. Você quer trabalhar de forma correta com o seu subconsciente enquanto você dorme, reprogramando a sua mente para prosperar em todas as áreas da sua vida. Isso de forma simples. Sem precisar ficar lendo ou fazendo muitos cursos, tenho mentalidade de prosperidade. Se você quer ler um livro onde fala sobre os códigos da manifestação, através de um ponto de vista psicológico, leia esse livro aqui, Os Códigos da Manifestação, e preste atenção principalmente nas páginas cuja soma das páginas resultam em 3, 6, 7 e 9. Por quê, Misael? Olha o nome do livro, Os Códigos da Manifestação. Você acha que eu ia deixar barato? Que eu não ia colocar códigos escondidos dentro do livro? Leia esse livro, tá? Quer aprender sobre as leis do universo? Tem um programa onde eu falo sobre como trabalhar de forma correta com as leis do universo. Lembra do seguinte, vamos supor que você entre numa quadra de futebol, para jogar futebol, mas você não sabe as regras do futebol. O que vai acontecer? Você vai fazer bagunça lá dentro, lá, né? O mínimo que vai acontecer é você não saber ficar correndo para lá e para cá e não saber como jogar. Da mesma forma você está nesse plano físico, no universo como um todo. No universo existem leis, da mesma forma que a lei da gravidade, né? A lei da gravidade, o que é? Que o corpo menor, aqui ó, um corpo menor sempre cai para o corpo maior. Em outras palavras, todo objeto é atraído para o meio do globo, o meio do nosso planeta. O objeto menor vai para onde há um objeto maior. Basicamente, essa é a lei da gravidade. Se eu me atirar aqui da janela dizendo o seguinte, ó, eu não vou cair, eu vou voar. O que vai acontecer? Eu vou cair, pô. Porque a lei da gravidade não obedece ao meu pensamento. Você entender sobre as leis do universo, lei da compensação, lei da atração, lei do retorno, lei de dar e receber, lei do louvor, entre tantas outras leis que são 12 leis do universo. Se você dominar essas leis, não tem como as coisas darem errado na sua vida. Você até pode trabalhar de forma inteligente e fazer certas coisas e de repente algo não dá certo. Mas você entende que aquele não dar certo é apenas mais um grau de sabedoria que você desbloqueou. É mais um momento em que você pode olhar para si mesmo e dizer, uau, eu tenho que melhorar nesse ponto aqui. Você entender sobre as leis do universo é muito importante. Tá bom? Então, para todos esses programas... eu esqueci de falar sobre cocriação relâmpago de dinheiro. O que é o cocriação relâmpago de dinheiro? É um programa onde eu ensino você, eu e minha amiga Débora, nós ensinamos você a driblar paradigmas para atrair dinheiro, tá bom? E deixa eu falar mais uma coisa aqui, ó, não tem nada a ver com coisa mística. Não é você escrever num papelzinho ali, eu vou fazer 1 milhão, no outro dia vai aparecer.
vai vir uma gosma cósmica quântica vibrando em 1000 Hz do universo e vai materializar lá a sua Mercedes, sua BMW, Volvo na sua garagem. Não é sobre isso, mas é sobre você usar truques psicológicos de forma inteligente e driblar os paradigmas atuais de limitação, escassez e que, quem sabe, estão limitando os seus resultados. É você fazer isso, você simplesmente driblar esses paradigmas. Quando você aprende como driblar, você também se torna mais consciente sobre a mudança do paradigma. Então, existem esses 5 programas que, de alguma forma, pode contribuir com qualquer um aqui, tá? Vamos lá. Mentalidade de prosperidade, a chave para o sucesso. Temos o meu livro, onde eu ensino os códigos da manifestação. Temos também Trabalhando com as Leis do Universo, onde eu ensino sobre as leis que regem o universo. E temos o Cocriação Relâmpago de Dinheiro. Esses 5 produtos vai ter aqui na descrição, vai ter um link que vai direcionar você para um site. Vai lá e escolha o melhor produto que melhor se enquadra neste momento na sua situação. Fechou? Não é a lei do pá não, né, Lúcia? Tamo junto. Amigos, um grande abraço para vocês. Eu vou colocar aqui no chat também. Aí, ó. Os melhores treinamentos de autoconhecimento, mentalidade, mudança de paradigmas, lei da atração e leis do universo. Clique no link para conhecer. Um grande abraço para você. Fica com Deus e nos falamos numa próxima oportunidade. Tchau, tchau. Tamo junto.